Vou ler alguns textos com vocês para dar aí um panorama geral do tema dessa noite. A mensagem de hoje se chama Cresceram e Enrijecer, aleluia, amém. 1 Coríntios 13, 11. Tiago 1, nós vamos ler também do 2 ao 8. E Filipenses 3, do 12 ao 16, nós vamos ler também. Notou? Que eu só vou ler, tá bom? Alguém precisa de novo? 1 Coríntios 13, 11. Estou lendo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Tiago 1, do 2 ao 8. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Diga: Deus dá livremente sabedoria. Se eu preciso, Ele me dá. Aleluia, continue. Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Algumas versões chamam de ânimo dobre. Filipenses 3, do 12 ao 16. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Diga: maturidade. Aleluia. Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Lido? Queridos, são textos claramente que falam sobre o processo da maturidade, que é esperado de todo cristão. Afinal de contas, conhecendo Jesus, nós iniciamos uma etapa permanente de transformação, porém há um alvo, há uma atingida plenitude de Cristo, um crescimento proposto para todos nós, amém? Então a palavra de Deus fala sobre o leitinho que é dado para o bebezinho na fé e para os maduros já aquilo que é sólido, que é necessário ser dado. Porém, a grande dificuldade que a gente tem visto nas gerações é que cada vez mais se expande a idade da adolescência, das crianças. Vocês já perceberam? Que agora eu não lembro quais das categorias aí, se é aqui do Brasil, ou a mundial, ou OMS, não sei, quem mais que dita aí as regras, deu uma esticada na idade do adolescente. Você já soube disso? Os adolescentes iam até qual idade? 17. Com 18 anos, jovem. Não me lembro qual da organização que deu uma esticadinha para o adolescente, porque, afinal de contas, a maturação hoje em dia está demorada. Então, ele puxou lá para os 24 anos. Que tal? Quem aqui tem até 24 anos? Levanta a mão. Adolescente. Misericórdia. Não, né? Em nome de Jesus. Gente, não tem propósito isso. Então, se por um lado, quando a gente olha para toda a história da sociedade, nós vemos, na verdade, uma maturação acontecendo muito cedo. As mulheres casavam. Não caça nada. As mulheres casavam muito mais cedo. O processo de maturação acontecia muito mais rapidamente. Mas agora o processo está sendo esticado, prolongado.
mudando, porque está cada vez mais difícil, né? O adulto sair de casa, o jovem sair de casa, se tornar independente. É uma geração de Peter Pans, onde homens maduros, seus 30, 35 anos ainda estão dentro de casa, mulheres que estão maduras já trabalhando com 25, 30 anos dentro de casa ainda. Então, estamos esticando, colocando debaixo das asas do papai e da mamãe, quanto mais tempo, melhor, né? Mas isso é falta de responsabilidade, de lançamento, porque todos os filhos são flechas e devem atingir o alvo, precisam sair da aljava conforme a plenitude da maturidade vai alcançando. Agora, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar em alguma coisa assim de valor que exige assim entendimento de manejo, que custe caro mesmo. Vamos pensar numa máquina aqui que todo mundo conhece. Um MacBook Pro. Caro? Exige um mínimo de habilidade para lidar especialmente com os programas ali específicos, né? Alguns aplicativos de edição, de sei lá mais o quê. Pode ser? Consegue imaginar? Então tá bom. Se o Noah vier aqui, cadê Fernanda e Jéssica? O Noah vier aqui e ele olhar para mim, e eu estou com o meu MacBook Pro aqui, aquele que eu não tenho ainda, mas ele olha para o meu MacBook Pro, pela fé, olhos da fé do meu MacBook Pro aqui, ele me pede o MacBook Pro. O que vocês acham que eu vou fazer? O olho está tremendo só de pensar, não é? Ah, meu Deus. Não, mas pega aqui. Não, pode ser alguma, né? Vamos dizer. Agora aqui. Se eu tenho, vocês já ouviram falar, conhece algum velho turrão? Sabe aqueles senhores que vão... Senhores, assim, que gostam de jornal, que tudo é manual. São aqueles idosos, turrões, que vão crescendo, ficando teimosos, não é? Ele vem aqui e fala, eu quero uma notícia, me dê um jornal. E eu entrego o MacBook Pro para ele. Vai fazer sentido para ele? Não vai. Não sabe nem por onde abre. Muito menos vai achar interessante ter notícias pela internet. Porque, assim, internet é coisa do diabo, para, né, algumas pessoas mais velhas. E para ele não vai fazer sentido. E eu fico olhando para os cristãos amados das diferentes gerações, como muito facilmente nós saímos do plano da maturidade e muitas vezes estamos caminhando como crianças birrentas. Porque, sabe, Fernanda e Jéssica, o Noah está nessa fase assim, sabe? Começa a entrar numa fase de birra, que misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Né? Ele quer, ele grita, ele esperneia, ele vai para o chão, ele faz o pai e a mãe passarem vergonha, porque ele quer, não é? Por outro lado, porque a falta de equilíbrio, né, sempre que acontece, nós temos o velho turrão que não quer, que dispensa a novidade, que não quer saber outro modo de pensar, de acessar notícias, que fala, não quero. Desprezo, não quero. Eu quero o meu bom e velho jornal, eu quero ir lá na banca, conversar com os meus amigos. E eu vejo que os crentes vão para o mesmo caminho. Eu vejo muito cristão birrento e cristão velho turrão. Nós vamos falar sobre essas pessoas. Essas pessoas, né, que são outras pessoas, não somos nós, claro. Vamos lá? Beleza. Então, vamos olhar algumas características dessas crianças birrentas. Em primeiro lugar, elas querem satisfazer a própria vontade. Então, ela tem uma vontade e ela quer. Então, ela olha aquele brinquedo, ela olha aquele doce na prateleira, ela quer, e esse é o alvo dela. Então, ela é normalmente egoísta, ela está pensando só nela.
Ela não tem capacidade, gente, cognitiva, intelectual, de fazer conta e ver que o papai e a mamãe não têm condições, que não é a hora, que não é saudável para ela, não é? Que não faz sentido naquele momento ela ter aquela guloseima, que daqui a pouco ela já vai almoçar, que ela não pode ter, porque ela está no universo dela e ela só quer atingir o alvo dela. Ela não está preocupada se o pai e a mãe estão passando vergonha, se o pai e a mãe não têm dinheiro para comprar, se o pai e a mãe não podem dar porque querem a saúde dela. Só tem o próprio objetivo. Ela está olhando só para ela. Então, crianças birrentas são normalmente obstinadas. Porque elas querem, elas gritam, elas esperneiam, elas batem o pé, elas ficam lá no mesmo lugar, até conseguir. Adoro uma criança birrenta. Adoro pegar pelos cabelos, brincadeira. E elas querem sempre as mesmas coisas. Elas colocam o seu alvo, o seu olhar fixamente. Olhamos. Não é? Elas olham fixamente, elas querem aquilo. Elas entendem que é aquilo que elas precisam. Elas têm uma necessidade daquilo. Então, elas são obstinadas, elas querem essas coisas. E o problema das crianças birrentas, elas não saem do lugar. Elas ficam lá dando show, esperneando e não saem do lugar. Normalmente, uma criança birrenta, ela tem que ser carregada. Ela tem que ser tirada. Tem que ser arrancada. Não é? Pai e mãe tem que ir lá. Olha, arrancada, ela é deixada. Não é? Filho, para mim, graças a Deus, meus filhos não foram muito birrentos, não, gente. Porque assim, era fazer e desfazer. O que fazia, eu, ops, tchau para você. Sigo a vida. Se quiser, me segue. Senão, fica aí dando show para alguém te encontrar e me devolver. Não é? Mas fica estagnada lá, parada lá, nos seus próprios desejos. Mas, na verdade, elas estão sempre buscando sua atenção, né? Elas querem o seu olhar, querem que o mundo se volte para ela, para a necessidade dela, para aquilo que ela está pedindo. Ela quer que o mercado inteiro olhe para ela. Ela quer que você abrace, diga que você vai dar, que você vai ter. Não é verdade? E a verdade é que a alegria dessa criança, ela é condicionada. Então, se ela tiver, ela vai se sentir satisfeita, ela vai se sentir feliz. Né? Então, ela é instável. Ela é uma criança, como nós lemos lá, de ânimo dobre também. Ela é instável, ela está condicionada àquilo que ela tem. Então, o que ela precisa, se ela receber, ela para de chorar. Senão, prosseguimos em birrar. Existe um verbo, birrar. Eu birro, tu birras. Ai, ai. E essas são as crianças birrentas. E daí tem os velhos turrões. Como que eles são? Eles basicamente querem fazer sempre também a mesma coisa. A sua própria vontade. Se por um lado nós temos a criança querendo as suas, o velho turrão, adivinha, quer também fazer a sua própria vontade. O problema, querido, que a vida adulta, isso eu lembro que na faculdade eu aprendi sobre desenvolvimento humano, os adultos, eles vão naturalmente tendo uma rigidez psíquica que a gente chama. Nós vamos enrijecendo. Você consegue observar facilmente quando você está com uma criança. Você está com uma criança, tem gente que tem muita facilidade para brincar com criança, não tem? Tem algumas que não sabem nem onde pôr a mão. Não sabe como se comporta, como que responde a uma criança. Porque já não consegue mais destravar, sentar no chão, brincar, se sujar, deixar, né? A massinha virar aquilo que você quer criar. Você não consegue mais lidar com a sujeira do chão. Se tiver tinta, você fica incomodado. Você não sabe como brincar, você não sabe outra linguagem, você não sabe nem se abaixar. Não é verdade? Por quê? O adulto vai enrijecendo, ele vai crescendo, ele vai ganhando estatura. E ele vai ficando cada vez mais com dificuldade de se abaixar, de brincar, de dar risada de coisas bobas, de brincar de coisas bobas, de dar risada de coisas bobas, não é? Você vai se tornando o famoso chatão. Ai, que chato brincar com gente, né? Rígida, dura.
a gente vai enrijecendo nossos padrões, as nossas escolhas, naquilo que a gente quer. A gente muitas vezes vai para as nossas casas, começa a criar regras, não é? Ai, a minha escova só fica nessa posição, a pasta de dente só fica assim. Vou pendurar como que é o nome daquilo? Toalha só desse lado. Não é? Ai, como a gente vai ficando chatinho, né? Ui. Mas está tudo bem, né? A organização é importante, não é chatice, mas assim, rigidez é muito ruim. Já viu pessoas que casam, recém-casadas, que sofrem no começo do casamento? Porque, lógico, são dois padrões, duas culturas, duas famílias se reunindo, e quando estão lá vivendo juntas, têm as suas manias, não é? Manias das mais chatas possíveis, outras são bem flexíveis, outras são bem rígidas. Os casais. Tá ótimo. Mas é verdade, é rigidez. Eu aprendi assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu quero assim. Quero que as coisas fiquem desse jeito. E incomoda tirar do lugar, incomoda ser diferente. Não é? É a rigidez que vai entrando. Você não consegue falar de outro jeito, você não consegue ter mais maleabilidade, você não consegue mais ter flexibilidade. Você vai enrijecendo. Então, querem fazer de novo a sua própria vontade, começam a desenvolver a rigidez. E a verdade é que os velhos birrentos, eles só ouvem eles mesmos. Né? Eles não querem muita opinião das pessoas, porque normalmente eles sabem o que querem da vida, eles são experimentados já em muitas áreas, e normalmente eles começam a ficar rígidos, inclusive em relação às suas próprias vontades, porque eles não querem ouvir a opinião dos outros. Porque ele já passou uma vida toda, ele já sabe como as coisas funcionam, já sabe para que serve, para que não serve, como é bom, como não é bom, e normalmente ele não abre espaço para o novo. Ele tem muita dificuldade com a tecnologia, ele tem muita dificuldade com o novo, porque ele enrijeceu a tal ponto que não dá espaço para o novo, não é? Então, eles acreditam que pela experiência que tem, já sabem o que tem que fazer, certo? Então, sabe qual é o caminho, sabe qual é a rota e quer prosseguir assim. E o problema dessa rigidez é não se abrir justamente para aquilo novo que o Senhor tem para fazer. Porque você vai se limitando, você vai colocando o Senhor num formato. Então, é assim que Deus faz, é assim que um culto acontece, é assim que as coisas têm que ser. Se não for assim, não vai ser bom. Se a Livingston não for desse jeito, se o café que eu for tomar não for do jeito que eu estou esperando, tudo é motivo para não estar satisfeito, porque a rigidez está estabelecida. Ficou claro comigo? Só que agora nós vamos para a compreensão daquilo que realmente importa, porque todos nós queremos esse lugar, amém? Então, com certeza, você não identificou nada, nem de uma criança birrenta, nem de um velho turrão na sua vida, em nome de Jesus, porque você está caminhando para a maturidade. Amém? Amém? Amém, aleluia. Pessoas maduras, na verdade, elas procuram compreender a vontade de Deus. E eu quero ler com vocês Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E compreender a vontade de Deus, queridos, fala de justamente discernir tempo, modo para todas as coisas, como Eclesiastes fala, que o coração sábio, ele discerne tempo e modo para todas as coisas. Então, o contrário da insensatez é um lugar de maturidade. E a maturidade, queridos, é sobre saber quando tem que esperar e saber quando tem que avançar. Ok? E discernir que esperar é diferente de paralisar. Concorda? E entender que avançar é diferente de se precipitar. Então, nós podemos dar o passo errado, na direção errada, no tempo errado.
Então, se por um lado eu avanço por conta da maturidade, eu não posso dar um passo maior que a perna, eu não posso me precipitar e eu não posso também paralisar. O enrijecer não pode acontecer comigo. Eu preciso discernir o ambiente, eu preciso discernir as pessoas, eu preciso discernir o tempo, o que está acontecendo. E isso é fruto de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. É Ele quem vai te dar a instrução, porque Ele é aquele que opera em nós o desejar e o realizar. A palavra de Deus é aquela que é lâmpada para os seus pés. Então é ela que vai dar direção na sua jornada, não é? É ela que vai te dar condições para discernir qual é a vontade de Deus. Então os maduros procuram compreender qual é a vontade de Deus. E não só procuram compreender, mas eles se posicionam firmemente na vontade de Deus. Quando se discerne a vontade de Deus, eles estão firmados. Eu acho incrível esse texto de Colossenses 4:12, que fala assim: Epáfras, que é um de vocês... Já ouviu falar esse nome? Sugestão de nome? Que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictos, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, se nós não somos levados pelo vento, nós não somos levados pelas circunstâncias, nós não somos motivados pelos nossos próprios desejos, nós estamos discernindo a vontade do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo no tempo, no modo, eu vou manter firme. Se o Senhor falou, eu vou cumprir, eu vou fazer, porque o Senhor me disse que iria fazer, que iria realizar. Então, eu vou me manter firme naquilo que Ele disse para mim. Está no centro da vontade dEle. Vai exigir de você ter uma mentalidade de Cristo, não é? E queridos, a verdade é que quem discerne a vontade de Deus, se mantém firme nela, ela está posicionada e aberta para deixar para trás aquilo que não cabe mais para o novo de Deus, para o avançado Senhor, para a nova estação. E está disposto a deixar para trás o que ficou, esquecendo das coisas que para trás ficam, não é? 1 Coríntios 13:11 fala: quando eu era menino, falava como menino. Não só falava, eu pensava, eu raciocinava como menino. Então eu não posso mais pensar da mesma maneira no lugar da maturidade. Eu não posso mais pensar nos meus próprios desejos, nos meus egos, naquilo que você quer, nos seus próprios pecadinhos. Eu vou avançar, eu vou olhar para Ele, aquilo que Ele quer, e eu não vou mais pensar como menino. Eu não vou agir como uma criança precipitada, mimada, ofendidinha, chateadinha, birrentinha. Eu vou deixar de ser crente Nutella e vou olhar fixamente. Vou ter outro pensamento, eu vou deixar aqueles pensamentos de mimimi, de autocomiseração, de pobre de mim, não é? Eu vou deixar para trás, porque não cabe mais para a nova fase. Filipenses 3, do 13 a 14 fala: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então eu deixo para trás para atingir o alvo, eu deixo para trás para prosseguir para aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? E baseado, querido, no texto de Tiago 1, do 2 ao 8 que nós lemos, os maduros estão aqui. Eles têm a sua fé provada, né? O que está acontecendo? E está tudo bem. Desde que você não oscile demasiadamente, não despenque, ou fique numa euforia descontrolada.
E sabe, queridos, a bipolaridade é um quadro de euforia e distimia, que são os picos, certo? Está lá em cima, daqui a pouco está lá embaixo. Está lá em cima e daqui a pouco está lá embaixo. E esses quadros são patológicos. Nós estamos falando de uma doença. Mas o Senhor, além de ter para nós um lugar de segurança, de estabilidade, Ele tem um lugar de cura, um lugar de proteção, onde Ele vai guardar seu espírito, sua alma e seu corpo. Nós precisamos dEle. Nós submetemos tudo a Ele. Ele é capaz de nos libertar, de nos ajudar onde estamos aprisionados. Ele pode colocar tudo em ordem no seu organismo, na sua alma. Ele tem poder. Ele pode fazer. Mas nós precisamos lidar com as coisas naturais que Ele nos confia também. Não é? Porque se tem situações que precisam ser corrigidas, tratadas, naturalmente precisam ser também. Quando a gente fala de um quadro depressivo, de uma bipolaridade, nós temos disfunções neurológicas, fisiológicas acontecendo. E para isso, graças a Deus, o Senhor deu inteligência aos médicos, recursos à ciência, para que possa colocar as coisas no lugar e estabilizar, ok? Eu lembro que eu tinha numa das empresas que eu trabalhava, que era uma empresa cristã, eu tinha um funcionário que tinha transtorno bipolar. E ele precisava, porque para a bipolaridade o lítio é muito importante, não pode ficar sem. E ele era da parte da criação da empresa, então ele desenvolvia coisas incríveis, mas ele tinha esse quadro. E eu lembro que às vezes eu recebia ligação lá no RH, daí ele me ligava: Dani. Daí ficava aquele silêncio, daí eu falei: oi, pode falar. Peraí, tem boi na linha. Não tomou o lítio. Eu sabia, deixou de tomar. Eu sabia que ele não estava bem. E daí ia atrás da família, para tentar ajudar, para colocar as coisas em ordem. Não é? E você já viu pessoas com instabilidade financeira, com muita dificuldade de colocar as coisas em ordem? Então, também precisa de ajuda natural. Precisa abrir a vida, pedir ajuda para pessoas que podem orientar, colocar na planilha, fazer um Excel, ver os seus custos, os seus ganhos. Pede ajuda. Eu estou falando de coisas naturais que nós devemos fazer para não permanecer num lugar de instabilidade, de desordem emocional, financeira. Pessoas com dificuldade de relacionamento, dificuldade de ter amizades profundas, pessoas que têm dificuldade de manter laços de relacionamento por mais tempo. Vocês conhecem? Eu conheço tantas pessoas que não conseguem conectar, que não conseguem ser fiéis, que não conseguem se aliançar. E elas precisam se submeter ao Senhor e aprender com aqueles que têm capacidade de ensinar. E é lindo de ver quando chega alguém e fala: pastora, me ajuda. Eu não sei andar em família. Vocês falam de mesa, vocês falam de relacionamento, mas eu tenho dificuldade de olhar nos olhos, eu tenho dificuldade de sentar na mesa, eu detesto confronto, é muito difícil para mim. E daí você vai lá, você vai ajudar, você vai pegar a palavra do Senhor e vai dizer: você vai se alegrar com o justo que te fere. A palavra de Deus diz: fira-me o justo, isso será como óleo sobre a sua cabeça. Se alegre, como um ferro afia o ferro, um irmão afia o seu outro irmão. Eu quero te encorajar. Deixa, e ferro afiando, vai sair faísca.
E tá tudo bem, nós somos uma família. Não é? A gente olha no olho, a gente fala o que está pensando, o que está sentindo. Às vezes se anima, altera a voz. Mas a gente só está tentando ajustar, alinhar. Mas não dá para a gente viver todas essas coisas. Ai, não estou bem. Vou fugir daqui. Não estou bem, não estou legal com você. Vou fugir dessa amizade. Não está dando certo esse emprego. Vou para outro emprego. Gente, é uma geração que não dá conta de permanecer nos empregos. A rotatividade é altíssima. Que não chegam a uma estatura, uma maturidade capaz de ouvir um não do chefe, de ser cobrado pelo chefe, de acordar cedo, de chegar no horário. Misericórdia, Jesus me livrou de me tirar de um RH, porque eu acho que, sem brincadeira, se eu tivesse no RH hoje, na geração de... Gente, sério, pelo amor de Deus, eu ia abraçada numa cinta. Vira aí, te faltou isso. Sério. Gente, pelo amor. Não consegue, não dá conta. É difícil trabalhar, estudar à noite. Se voluntariar na igreja ainda, pelo amor de Deus. Você acha que eu tenho que trabalhar, estudar à noite e ainda ser voluntário na igreja? Não dá. Pelo amor. Não cabe na condição psíquica dessa geração, gente. Que está doente, que está infantilizada, que ficou para trás. Por falta de correção, de limite. E a igreja é o lugar que Deus vai te dar isso. Porque se você não teve pais naturais que fizeram isso por você, o Senhor é. O Senhor corrige aquele que ama. O Senhor te sacode, você vai crescer, menino. Eu te fiz para atingir um lugar. Eu te fiz para atingir um alvo. Não vai ficar aí, não. Vamos? Crescendo, esticando e vai doendo. Não é? Dói. Crescer dói. Mas a condição dos maduros também é aproveitar o máximo cada oportunidade. Que foi o que nós lemos no texto de Efésios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós não podemos dar lugar à insensatez, desprezar o crescimento. E desprezar o crescimento é não querer correção. Desprezar a maturidade é querer viver birrento, esperneando, querendo sempre as mesmas coisas e dizendo: se não for do meu jeito não vou, se não for do meu jeito não faço, se não for do meu jeito também não quero. Para atingir a maturidade eu tenho que abrir mão para voltar, sair do turrão, daquele rígido que diz que não é assim que funciona, é assim que as coisas têm que ser. Se não for do meu jeito, não, porque eu estou experimentado, eu sei como que se faz. Um lugar de altivez, de orgulho, rígido, endurecido. Ai, não deixa o Senhor te quebrar. Se arrependa antes, em nome de Jesus. Se o Senhor nos quebrar, misericórdia. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Sabe, queridos, o orgulho precede a ruína. A palavra de Deus diz isso, vocês sabem.
palavra de Deus diz que nós temos que ser como crianças, ter a humildade de uma criança, a simplicidade de uma criança. Não é ser criança, não. É ser como criança. E o caminho para a maturidade é a humildade. É se parecer com Jesus. Atingir a plenitude de Cristo. Fala em olhar fixamente para Ele. Em olhar para o caráter dEle. Em ter a mesma atitude de Cristo. Que a si mesmo se entregou. A maturidade exige de você renúncia, morte. Inclinar os seus desejos a Ele. Sabe, queridos, o Senhor me mostra pessoas objetivando coisas, alvos, lugares, coisas, que são para o próprio benefício, que são eventualmente para algumas necessidades, almejam coisas lícitas. Mas buscar saber qual é a vontade de Deus é um lugar de entrega, de rendição, de falarmos: Senhor, não a minha vontade, não do meu jeito. Eu não vou ser aqui como um velho turrão ou uma criança birrenta. Eu quero saber qual é a sua vontade. Eu quero me humilhar, Jesus, e falar que eu não sei nada. Eu não sei o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família. Eu não sei o que é melhor, mas o Senhor sabe. O Senhor tem planos de bem, não de mal. Os seus pensamentos são mais altos que o meu, Senhor. Eu quero ouvir do Senhor qual é a sua vontade. Eu quero a instrução. Eu vejo pessoas hoje colocando a caneta e um papel em branco na sua frente. E o Senhor desenhando, dizendo, colocando linha do tempo. E o Senhor ditando, o Senhor desenhando. Como, quando. O Senhor está vindo com uma graça, com um sopro, dizendo: à medida que você renuncia, à medida eu te entrego, eu te direciono, eu te instruo em como fazer.